E eu gostaria de debater um pouco com vocês hoje a questão aí da redução da maioridade penal. O que é que nós temos? Nós temos aí uma discussão de mais de 20 anos sobre esse tema, que importa aqui na possibilidade da redução da maioridade penal. O artigo 228 da Constituição Federal assegura a inimputabilidade aos menores de 18 anos nos termos da lei, ok? Então, a partir de então, nós tivemos aqui uma discussão. Seria constitucional a redução da maioridade penal? Ela dependeria de uma proposta aqui, de uma PEC, de uma alteração da Constituição Federal, ou dependeria apenas de uma alteração da lei, uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente? Por muito tempo foi divulgado, foi estudado, foi aqui lecionado, eu mesmo tenho esse posicionamento, entre outros autores, da inconstitucionalidade de qualquer modificação em relação a isso. Por quê? Estaríamos diante de uma cláusula pétrea. Mas o Congresso Nacional, pelo que está sendo demonstrado, assim não entende, tanto que a questão já passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, entendeu-se que essa alteração não fere a Constituição. Portanto, nós temos uma situação aqui que não seria a garantia de inimputabilidade uma cláusula pétrea. Perfeito? Pois bem, a partir disso, nós tivemos aí principalmente 3 propostas de redução da maioridade penal, ok? Uma delas foi votada aqui no dia 1º, né? No dia 30 para o dia 1º de junho, e foi rejeitada. Foi rejeitada pela Câmara dos Deputados. Por essa proposta de emenda à Constituição, o que nós tínhamos? Nós teríamos a redução da maioridade penal para alguns crimes, algumas infrações. Qual seria o efeito prático disso? Por meio disso, meus caros, por meio dessa alteração proposta, nós teríamos que, para determinados delitos ou determinadas infrações, aquele que tivesse mais de 16 anos estaria aqui sujeito à lei penal. Enquanto para outros delitos, nós teríamos aqui que essas pessoas estariam sob aqui a regência, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós teríamos inúmeras dificuldades com a adoção desse posicionamento, com uma necessidade de alteração também do Código Penal e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa proposta, meus caros, foi rejeitada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Acontece o seguinte, apesar da rejeição, no dia seguinte foi colocada em votação uma proposta de emenda aglutinativa. E essa proposta aqui, ela foi aprovada. Qual é o teor dessa proposta em síntese? Teremos a redução da maioridade penal para algumas infrações também. Então vejam que situação nós temos. Nós temos que para algumas infrações, aquela pessoa praticaria um crime. Se a mesma pessoa praticasse outras infrações, ela praticaria um ato infracional. E quais foram os crimes eleitos aí? Nós temos os crimes hediondos, né? Os crimes hediondos, o homicídio doloso e a lesão corporal aí seguida de morte, né? Então, esses aí foram as infrações escolhidas. Então, se uma pessoa que tem entre 16 e 18 anos praticar uma dessas infrações, o que nós teríamos? Ela não estaria sujeita aqui ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e sim à lei penal. Alguns detalhes. Eu ainda entendo como inconstitucional a proposta de emenda à Constituição. Ainda entendo como inconstitucional. Ainda entendo que nós temos uma garantia de inimputabilidade aqui que foi escolhida pelo Constituinte lá em 88. E posso garantir para vocês que a situação de 88 para hoje não alterou. Ela não foi alterada. O que nós tivemos, sim, um aumento da população juvenil? Certamente, um aumento da população juvenil.
Agora, nós não podemos adotar essa técnica da aplicabilidade da lei penal para todas as situações. Eu deveria analisar o quê? Analisar aqui a situação em particular de cada adolescente. E vendo isso, meus caros, quem já atuou na área infracional, como eu já atuei, já verifiquei situações aqui de, por exemplo, de prática de homicídio, que se aquele jovem, quando do estudo do seu caso, verificou-se que não era a situação de termos aqui a aplicação de uma lei penal severa, e sim de um ato aqui socioeducativo, de uma medida socioeducativa, tendo em vista toda a situação que ele convivia. Então, eu penso que a medida, que essa alteração ainda é inconstitucional. Vamos superar esse entendimento. Meus caros, tenho também que houve uma inconstitucionalidade flagrante naquela pedalada legislativa ocorrida ontem. O que nós temos? O professor Robério já aqui se manifestou sobre isso. Nós tínhamos uma proposta, essa proposta foi rejeitada e essa proposta foi novamente apresentada. O que nós tivemos? Foram retiradas algumas infrações, meus caros. Isso aqui totalmente inconstitucional, viola aqui o devido processo legal legislativo, ok? Então penso também como sendo inconstitucional. Mas vamos levar em consideração que não é inconstitucional e que isso vai ser votado dessa maneira. Nós temos um longo processo legislativo, que eu penso que ainda vai aí, de questão de 1 ano e meio a 2, se tudo correr normalmente. Por quê? Nós precisamos de um segundo turno na Câmara dos Deputados, depois a questão vai para o Senado por sua vez, vai ter que analisar na sua Comissão de Constituição e Justiça, depois teremos o primeiro turno aqui no plenário do Senado, depois o segundo turno. Alterou alguma coisa? Tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Se não alterou, preservou, nós teremos a necessidade, então, de alteração tanto do Código Penal quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Tanto do Código Penal quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que essas alterações? Porque nós precisaremos verificar e fazer alterações procedimentais. Eu preciso saber o seguinte, vamos imaginar. Determinado adolescente, aqui o determinado jovem, foi enquadrado aqui, foi indiciado pela prática de um ato equiparado ao delito de homicídio doloso. Ok? Durante o procedimento, ou uma tentativa aqui de homicídio doloso, durante o procedimento, verifica-se o quê? Ocorre a desclassificação. Passa aqui de homicídio, uma tentativa de homicídio doloso, para uma questão ligada a uma lesão corporal. Vamos imaginar dessa maneira. Meus caros, o que vai acontecer? O juiz penal vai dizer, olha, a questão não pode permanecer aqui, tenho que encaminhar para o juízo da vara da infância e da juventude. E o juiz da vara da infância vai analisar e vai aplicar a medida socioeducativa. Mas nesse tempo, onde que ele estava? Será que ele vai permanecer recluso? É certo que a proposta, qual é? É que tenha um local adequado para essas pessoas. Mas vejam, que local adequado que eu vou ter que construir para essas pessoas? Não poderia ser aqui uma unidade socioeducativa com um trabalho pedagógico existente? Eu penso o seguinte, meus caros, eu sou aqui um pouco intransigente com relação a isso. Vamos dar educação para todo mundo. Vamos exigir uma conduta ética de todos os políticos, ok? Todos os políticos têm que dar esse exemplo de honestidade, ok? Um exemplo de probidade. Depois que nós tivermos essa educação, esse exemplo de probidade com relação aqui aos políticos, então vamos pensar aqui na questão dessa redução da maioridade penal. Eu sou intransigente com relação a isso. E penso que haverá necessidade também da alteração de adequação do Estatuto e do próprio Código Penal. Então penso que vão mais de 2 anos aí para que isso possa ser efetivado, ok? E às vezes você pode dizer assim, Luciano, mas veja, você fala isso porque você não tem um filho, uma filha, uma pessoa que sofre esse problema com a prática aqui de um
de um adolescente. Eu já fui assaltado, certa vez, por um adolescente que carregava 2 armas. 2 armas. E depois eu conheci o mesmo adolescente ressocializado. Eu já conheci adolescente que foi aqui acusado da prática de sequestro mediante cárcere privado. Ok? E depois nós verificamos durante a instrução o que aconteceu. Uma situação socioeducativa totalmente diferenciada. Ok? De modo que aqui nós não teríamos a necessidade da aplicação de uma pena para ele. Então, meus caros, vejam, esse argumento não é um argumento que deve prevalecer, e sim argumento jurídico. Ok? Muito obrigado aí. Eu gostaria de saber eventualmente a sua opinião. Fico aí à disposição. Abração a todos.